No vídeo de hoje eu quero te falar quais são as 10 emoções mais traiçoeiras, as emoções mais perigosas que podem estar aí na sua vida agora e você não está percebendo. Só que essas emoções podem estar destruindo sua vida, destruindo seu potencial, travando o seu crescimento pessoal e também o seu crescimento profissional e financeiro. E eu farei isso baseado na ciência mais atual, só que, claro, numa linguagem simples que todo mundo consegue entender. E a primeira coisa que você precisa saber sobre emoções é isso, é que emoções são traiçoeiras. As suas emoções são traiçoeiras. Quando você está alegre, o mundo te parece mais acolhedor, já percebeu? Já quando você está ansioso ou estressado, o mundo te parece mais ameaçador. No fim das contas, o mundo é o mesmo. O que mudou foi a sua maneira de interpretar o mundo, porque emoções são como lentes de interpretação, são como filtros de interpretação que podem distorcer radicalmente a interpretação de mundo que nós fazemos. Então é muito importante você não aceitar tudo que as tuas emoções te dizem como se isso fosse verdade, porque as suas emoções, elas merecem ser ouvidas sim, e elas dizem muito sim a respeito de você. Só que elas dizem muito pouco a respeito do mundo, porque as emoções têm um potencial de distorcer radicalmente aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Lembre-se sempre disso. Quando você está bem, o mundo parece legal. Quando você está mal, o mundo parece hostil. O mundo parece um lugar ruim. O mundo é o mesmo. O que mudou foi o filtro. E, portanto, questionar as suas emoções é um dos passos mais importantes para você começar a conquistar crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento financeiro. O ser humano vê no mundo aquilo que carrega no coração. E o que eu vou fazer nesse vídeo junto com você é questionar 10 emoções fundamentais que prejudicam demais a vida humana e que podem estar aí agora na sua vida, invisíveis, sem que você perceba, prejudicando seus resultados, prejudicando tudo aquilo que você quer conquistar e que você merece na sua vida. E sempre que eu falo sobre emoções traiçoeiras e perigosas, eu me lembro de uma história, é um dos episódios mais marcantes da história dos esportes e das Olimpíadas, porque isso que eu vou te falar agora aconteceu no ano de 1992, quando estavam acontecendo as Olimpíadas de Barcelona, na Espanha. No dia dessa história que eu vou te contar, era a prova dos 400 metros rasos. E havia um favorito na prova dos 400 metros rasos, que era um velocista britânico chamado Derek Redmond. Esse cara era muito bom, era um dos melhores velocistas do mundo na época e um dos favoritos à medalha de ouro na prova dos 400 metros rasos. A prova começou no calor do verão espanhol e ele começou muito bem. O ritmo dele estava muito bom e tudo indicava que ele seria o ganhador, que ele seria o medalhista de ouro dessa prova. Só que 150 metros antes da prova acabar, ele caiu no chão do nada. Do nada ele caiu no chão, segurando a perna, e o que aconteceu é que ele havia rompido a musculatura de trás da coxa, a musculatura posterior da coxa. É claro que descobriram isso depois, na hora ele só sentiu uma dor excruciante, não conseguiu continuar e caiu no chão. E foi o que aconteceu nesse momento que tornou essa história muito marcante. Porque ele lá no chão, com a dor, imediatamente o que ele fez foi levantar e continuar, só que mancando. E nesse momento, do nada, apareceu uma pessoa invadiu a pista e quando foram perceber quem era o pai dele. E o pai dele pegou o filho, apoiou no ombro e foi ajudando o filho mancando a cruzar a linha de chegada e ele junto com o pai cruzou a linha de chegada em último lugar, evidentemente. E talvez você esteja se perguntando por que eu estou te contando essa história no início de um vídeo sobre emoções traiçoeiras. E é porque, no fim das contas, essa história nos ensina muito sobre o poder das emoções humanas. Emoções podem ser suas maiores aliadas naquilo que você quer conquistar na sua vida pessoal, na sua vida profissional e financeira, ou as suas emoções podem ser as suas maiores inimigas também. Vai depender da maneira como você lida com as suas emoções. E com isso eu já quero te falar qual é a primeira grande emoção traiçoeira que destrói nossa vida, que trava nosso potencial e o nosso crescimento. E é o ressentimento e o amargor frente aos fracassos da vida. Um grande dado sobre a vida, um fato sobre a vida, é que você vai tropeçar e cair. Você vai falhar, você vai tomar porrada, você vai fracassar. Para pensar, o que é mais provável?
o sucesso ou o fracasso, em qualquer área da vida. E é fácil você perceber que é muito mais provável que você falhe do que você seja bem-sucedido, seja lá no que for na vida. E, inclusive, é claro, é através da aprendizagem com nossos erros, com nossos tropeços, que nós nos tornamos cada vez melhores e continuamos lutando cada vez mais fortes. E eu quero que você perceba que o que o Derek Redmond fez naquele momento, a escolha dele, demonstra muito sobre inteligência emocional, demonstra muito sobre resiliência e sobre uma visão, de fato, de alguém que é vencedor, em todos os sentidos da palavra. Porque naquele momento ele poderia focar simplesmente nas emoções negativas. Ele poderia se sentir humilhado frente a 65 mil pessoas que estavam lá assistindo. Ele poderia se sentir derrotado, ele poderia se sentir amargo, ele poderia se sentir injustiçado pela vida por ter perdido a oportunidade de ser medalhista de ouro ali naquelas Olimpíadas. Afinal de contas, Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos e especialmente quando você é um esportista de alto desempenho, é claro que depois de certa idade torna-se muito difícil você manter o mesmo desempenho que você tinha quando jovem. Então perder uma oportunidade numa Olimpíada é algo realmente muito marcante para um esportista. E ele poderia perfeitamente ter focado em todas as emoções negativas que são até compreensíveis com aquilo que aconteceu com ele, com uma lesão grave como essa em uma prova olímpica. Ele poderia, portanto, ter se tornado uma pessoa ressentida e amarga por conta da derrota que ele sofreu nessa prova, nessa Olimpíada. Só que em vez disso, o que ele fez foi focar em outra coisa. Ele focou, em primeiro lugar, em levantar e continuar. Ele focou em terminar a prova. Ele focou em persistir mesmo frente a uma dor, uma literal, excruciante dor que ele estava sentindo. Ele escolheu, portanto, levantar e continuar quando fracassou. Ele caiu, mas ele não se apegou ao chão. E a lição que eu trago aqui para você é essa. Você vai cair, você vai levar porrada e não tem o que fazer. A vida vai te dar porrada. A não ser que você nunca na sua vida arrisque absolutamente nada, o que vai fazer com que você viva paralisado no marasmo da acomodação, você vai tentar e você vai falhar, e você vai tropeçar, e você vai cair, e você vai tomar porrada, e às vezes você vai estar no chão e a vida vai te bater. Só que a lição que fica aqui é, você escolhe se você se apega ao chão ou se você levanta e continua a tua luta, aprendendo com a tua queda para ficar cada vez mais forte. E nesse sentido, a história do Derek Redmond é uma grande lição sobre resiliência e sobre antifragilidade. A antifragilidade é um conceito do Nassim Taleb, porque resiliência é você realmente resistir às porradas que a vida te dá. Só que para o Taleb, o antifrágil, a pessoa que desenvolve a antifragilidade, é uma pessoa que se torna mais forte quando ela leva porrada. E é isso que a história do Derek Redmond nos ensina. Veja as palavras dele numa entrevista depois desse episódio. Alguém uma vez me perguntou, como você se torna bem-sucedido? E a resposta mais fácil e relevante é, levante-se apenas uma vez mais do que você foi derrubado. E eu quero que você guarde essa frase para a sua vida. Para você ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa apenas se levantar uma vez mais do que você foi derrubado. Se a vida te derruba 10, você levanta 11. Se a vida te derruba 1000, você levanta 1001. Mas a ideia aqui é você levantar. Aprende com a queda, levanta e continua cada vez mais forte. Por quê? O contrário disso é, para mim, a pior das emoções que podem se instalar na sua vida, que é você tomar porrada da vida, porque isso vai acontecer. E a vida não é justa, algumas pessoas levam muito mais porrada do que outras, algumas pessoas já nascem levando porrada. E isso de fato não é justo, mas a vida é assim, a vida vai te dar porrada. A grande questão é que você pode se apegar ao chão e se tornar uma pessoa ressentida, se tornar uma pessoa amarga, e muita gente faz isso. Não é uma escolha muitas vezes. Por quê? Porque é uma armadilha emocional. Não é que você escolhe se tornar uma pessoa amarga e ressentida. Porque essas emoções muitas vezes vêm dentro de você fora do seu controle. Você apenas começa a se sentir amargo, se sentir ressentido, e os sintomas principais disso é que você começa a sentir uma espécie de raiva, uma hostilidade perante o mundo, perante as pessoas. Isso pode inclusive levar àquilo que a ciência chama de tendência ao vitimismo interpessoal.
É o vitimismo do ponto de vista científico, que é um padrão de mentalidade onde você se enxerga como vítima na maior parte ou em todas as situações da vida. Tudo é culpa do mundo, tudo é culpa dos outros, tudo é culpa de algo que está fora de você, e aí você começa a sentir raiva do mundo e de tudo que está fora de você, e você começa a agir de uma forma que é agressiva, você olha para a vida de uma forma que é muito cinzenta, é uma forma muito triste, tudo é negativo, tudo é problemático, ninguém presta, nada é bom, nada te traz esperança. E eu quero te deixar claro que quando você deixa esse amargor e esse ressentimento se instalar na sua vida, isso só vai piorar todas as áreas da sua vida, e é o que a ciência mais atual, os estudos científicos mais atuais nos mostram. Tanto os estudos sobre vitimismo interpessoal, como também, de maneira geral, sobre o ressentimento e o amargor emocional na vida das pessoas. Isso pode, no limite, te levar a um quadro de um transtorno neuropsiquiátrico como depressão ou outros transtornos neuropsiquiátricos, ansiedade, entre outros, mas no fim das contas, isso só prejudica a sua vida. Isso vai prejudicar dramaticamente a sua saúde emocional, isso vai fazer você viver estressado de maneira crônica, o que vai prejudicar tudo na sua saúde, inclusive aumentando o seu risco de tudo que é tipo de doença e aumentando o seu risco de morte de maneira geral. Porque se você é uma pessoa que vive cronicamente estressada, isso está aumentando o seu risco de eventos cardiovasculares, derrame cerebral, infarto do miocárdio, isso está aumentando o teu risco de doença de Alzheimer e outros processos neurodegenerativos, enfim, só faz mal para a sua vida. E claro que quando você tem uma postura amarga e ressentida perante a vida, isso faz com que você tenda a lutar menos por aquilo que você gostaria. Isso faz com que, quando a vida te dá uma porrada e você cai, em vez de você falar, beleza, tá doendo, mas eu vou aprender com essa queda, eu vou levantar e vou continuar mais forte, muitas vezes o que você faz é, tá vendo? O mundo é uma porcaria mesmo, ninguém presta, ninguém me ajuda e tudo mais. Então, perceba que quando você adota uma postura amarga e ressentida perante o mundo, você piora tudo, inclusive os teus resultados, porque isso bloqueia a tua capacidade de aprender com as porradas que a vida te dá para você se tornar cada vez mais forte. É claro que a vida às vezes dá tanta porrada que a pessoa ela fica lá no chão, apegada ao chão, digamos assim, não por escolha, mas porque ela simplesmente não consegue mais lutar. E aí vem outra lição da história do Derek Redmond que eu acho muito importante, que é o pai dele que correu ali para a pista, pegou o filho no ombro e ajudou o filho a cruzar a linha de chegada. Nós que estamos olhando para as pessoas às vezes que estão sofrendo, nós temos o dever de tentar ajudá-las. Quando elas estão mancando, trazer essas pessoas no ombro para apoiá-las, porque esse apoio é absolutamente fundamental para que nós cresçamos enquanto sociedade, para que a gente cresça de verdade, para que a gente se multiplique de verdade. E no fim das contas, você que caiu, que está machucado, você que está aí tomando porrada da vida, se a única coisa que você consegue é pedir ajuda, então é isso que você tem que fazer. E nós, claro, que estamos observando de fora, nós temos a oportunidade ali de apoiar essa pessoa para juntos crescermos e para juntos sempre aprendermos e nos tornarmos melhores. Mas no fim das contas, quando você aceita o amargor e o ressentimento na sua vida, você vai inclusive rechaçar as pessoas que tentam te ajudar. Muitas vezes a pessoa amarga e ressentida faz isso. Quando alguém estende a mão, ela dá um tapa em vez de pegar naquela mão para tentar levantar. Gente, ressentimento e amargor é uma das piores coisas que você pode trazer na sua vida, e não é à toa que eu trago aqui como a primeira grande emoção que prejudica a sua vida, a primeira grande emoção traiçoeira, porque para mim, na minha visão profissional, é a pior emoção que você pode deixar instalar na sua vida, porque ela vai trazer uma enxurrada de outras emoções. Várias dessas outras emoções que eu vou te falar a partir de agora, elas são multiplicadas e potencializadas pelo ressentimento e pelo amargor. E isso me leva à segunda emoção traiçoeira, que pode estar aí destruindo sua vida, o seu potencial e travando o seu crescimento pessoal e o seu crescimento profissional e financeiro também. E ela é a ingratidão. Eu quero que você observe na história do Derek também que ele escolheu a gratidão. A gratidão pelo pai, a gratidão pela oportunidade, a gratidão pelo aprendizado, a gratidão pela força que ele construiu dentro dele para levantar e continuar, a despeito dele ter terminado em último lugar. No fim das contas, nós sempre temos a oportunidade de olhar para a vida com um olhar de gratidão. E eu sei que você pode virar para mim agora e falar, Pedro, mas a minha vida está muito difícil, não tem como ser grato por absolutamente nada, sei lá, roubaram o meu carro. Como é que eu vou ser grato por terem roubado o meu carro? E nessas horas eu lembro das palavras de um médico lá do hospital Mercy nos Estados Unidos, o Dr. Amit Sood, e ele diz o seguinte: mesmo quando você é roubado, ainda existe motivo para a gratidão.
Afinal, não era você roubando. Eu gosto muito dessas palavras porque elas nos lembram quanto a nossa perspectiva pode ou não alimentar a gratidão na nossa vida. Sim, você foi roubado, isso é péssimo, isso é uma coisa horrível, mas pelo menos não era você lá roubando, precisando fazer aquilo, seja lá pelo motivo que for, se sujeitando àquilo, seja lá pelo motivo que for. Aliás, quando a gente observa o que a ciência nos diz sobre quais são os principais elementos para uma vida boa, definitivamente existem dois que não podem faltar na sua vida. O primeiro é gratidão, é uma postura de gratidão. E você pode virar para mim e falar: Pedro, mas a vida tá me dando porrada, eu tô aqui, eu tropecei, eu caí, tá tudo muito difícil, as dificuldades elas se apresentam e parece que as coisas estão cada vez mais difíceis, como é que eu faço para encontrar gratidão no meio disso? E aí vem a principal gratidão, que é aquela que vai literalmente acender a fogueira dos teus resultados na vida, que é a gratidão pela oportunidade de aprendizado. Lembre-se, a vida vai dar porrada, você vai tropeçar, você vai cair, às vezes você vai estar no chão e vai levar mais porrada ainda. A única coisa que você pode fazer é ser grato pela oportunidade que essa queda e que essas porradas estão te dando para que você aprenda com isso. Porque não é bem errando que se aprende. Porque se você é aquela pessoa que erra e aí você tropeça e cai, e aí você levanta e faz igual, aí você erra de novo, tropeça e cai, e você vai repetindo isso, evidentemente nada na sua vida vai mudar. Na verdade, vai sim. A tua vida vai piorar cada vez mais, porque você continua cometendo cada vez mais os mesmos erros, e isso costuma acumular uma série de problemas numa espécie de bola de neve, numa espécie de ciclo vicioso. Então veja que não é errando que se aprende, é aprendendo com o erro e levantando para lutar cada vez mais forte que se aprende. Então, a postura principal de gratidão, se o teu objetivo é crescimento pessoal, crescimento profissional e, claro, os resultados financeiros que advêm disso, você precisa adotar uma postura de, bom, tá doendo, a porrada é grande, mas o que eu posso aprender para levantar e continuar lutando cada vez mais forte? Eu vou ser grato pela oportunidade desse aprendizado e eu vou fazer de tudo para aprender com essa situação ruim, sim, que eu estou vivendo. Gente, essa postura literalmente vai mudar a sua vida. E esse é um dos grandes elementos que fazem com que a vida seja uma boa vida, de acordo com os estudos científicos mais atuais. Existem dois grandes elementos, que são os grandes elementos que vão proporcionar a você uma probabilidade muito maior de crescimento em todas as áreas da sua vida. E o primeiro é uma postura de gratidão, especialmente frente às falhas, frente aos fracassos, você aprender com isso para continuar lutando cada vez melhor. E antes de te falar o segundo elemento, segundo a ciência, que é muito importante para você viver uma boa vida, eu acho que você já entendeu qual que é aqui a do canal Neurovox. E o meu objetivo é disseminar o conhecimento científico sem aquela linguagem técnica e difícil dos artigos científicos ou dos livros técnicos. E se você considera esse um objetivo nobre, então eu te peço do coração um pequeno gesto que não vai levar 5 segundos da sua vida e não vai te custar nada, que é você tocar no botão de inscrição aí do canal, aí embaixo, para você se inscrever aqui no canal. Porque quando você se inscreve no canal, você sinaliza para o YouTube que esse conhecimento aqui que a gente compartilha, ele é valioso. E o YouTube vai mostrar esse conhecimento para mais pessoas. Então, se você puder e se você quiser se inscrever aqui no canal, isso ajuda demais a gente, não vai te custar nada, mas para a gente, olha, é valioso demais. Eu agradeço de antemão se você puder e se você quiser fazer a tua inscrição no canal. E se você já é inscrito no canal, o que você pode fazer é tocar aí no botão de inscrição para ativar as notificações, o sininho, para você ser avisado quando nós publicarmos um vídeo novo aqui no canal. Esse gesto também nos ajuda demais e já que você vai se inscrever no canal, eu peço a você que deixe um joinha, que dê uma curtida aqui no vídeo, porque isso também sinaliza aí para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é um conteúdo valioso. Então eu agradeço do coração, de antemão, por você se inscrever e por você ativar as notificações e curtir o vídeo. Então, sem perder tempo, vamos continuar aqui. Qual é o segundo elemento, de acordo com a ciência mais atual, que é fundamental para que você viva uma boa vida? E olha, os estudos são claros sobre isso também, gente. É um senso de protagonismo. É você se sentir protagonista da sua própria vida e você agir como tal. É, portanto, você dar foco àquilo que está no teu controle e sentir que você tem controle sobre as coisas que acontecem na sua vida. Só que isso me leva à terceira emoção mais traiçoeira, extremamente prejudicial,
que pode estar travando aí o teu crescimento pessoal, teu crescimento profissional e financeiro. E essa emoção é o derrotismo, que costuma vir junto com outra, que é o desejo de desistir. E, gente, isso geralmente é fruto de uma falta ou uma sensação de falta de controle sobre as coisas. Ou seja, muitas vezes na vida o que acontece é que você tá lá lutando, você tá realmente lutando, só que a vida te dá porrada e você não consegue ter um êxito, você não consegue bem suceder naquilo que você está lutando. E aí você levanta e você continua lutando e a vida vem te dar porrada de novo e aí você não consegue melhorar e aí cada vez mais a vida vai te dando porrada e você vai sentindo dor e você vai tentando sair daquilo, só que você não consegue. Pode se instalar dentro de você o desamparo aprendido, um processo psicológico compreendido já há décadas dentro das ciências que estudam a mente e o comportamento dos seres humanos. Eu falei um pouco mais em profundidade sobre o desamparo aprendido em um vídeo recente aqui do canal, um vídeo chamado Como Ser uma Pessoa Mais Confiante e Segura. E nesse vídeo eu falei sobre o desamparo aprendido e como ele corrói a nossa autoconfiança. Mas essencialmente, quando você está lá lutando e está doendo e você está sofrendo e você tenta sair dessa situação e você não consegue, você tenta e não consegue por muito tempo, isso pode fazer com que você adote uma perspectiva de passividade e ansiedade constante. Eu quero deixar claro que isso não está no seu controle, isso é algo profundamente emocional. Então veja que quando isso acontece, instala-se dentro de você uma sensação muito forte de que você não tem controle sobre absolutamente nada. E lembra que eu acabei de te falar que o segundo elemento para você ter uma boa vida, de acordo com a ciência, é um senso de protagonismo. E o senso de protagonismo, ele depende que você sinta que está no controle da tua vida. Só que quando o desamparo aprendido está aí dentro de você, você sente que você não tem controle sobre absolutamente nada. E não é à toa que isso está associado com depressão, isso está associado com quadros neuropsiquiátricos de fato, de transtornos. Isso é muito perigoso para a sua saúde mental e para a sua saúde emocional. Só que aí vem uma lição que é muito mais antiga do que a própria ciência, porque é algo que os budistas já falavam, depois dos budistas vieram os estoicos, a filosofia estoica, a escola estoica de filosofia, se você preferir, e depois disso muitos outros filósofos, e no fim das contas hoje a ciência mais atual confirma essas lições budistas e estoicas. Você, na sua vida, você deve focar naquilo que está no seu controle. Sempre foque naquilo que está no seu controle, porque qual é a utilidade da preocupação ou da angústia com aquilo que não está no seu controle? É aquele velho ditado que nós temos aqui no Brasil: se não tem remédio, remediado está. E claro que nesses momentos você vira e fala: Pedro, mas a vida só me dá porrada, eu estou aqui apanhando e eu não tenho controle sobre nada. E quando você está numa situação onde parece que você não tem controle sobre nada, eu tenho certeza que existe alguma coisa aí que você consegue controlar. Que pode ser você arrumar sua cama quando você acorda. Pode ser você que está num estado de desamparo tão profundo que você não consegue levantar da cama. Pode ser você levantar e tomar um banho, que você não consegue fazer isso há dias por conta desse desamparo. Pode ser você que não consegue fazer nada, pedir ajuda. Pode ser o que está ao alcance do seu controle. Mas por menor que isso pareça, saiba que não é pequeno. Quando você começa a exercer controle sobre aquilo que está ao seu alcance, por menor que pareça, isso traz dentro de você um processo que combate esse desamparo e vai combater essa passividade e essa ansiedade. Então, isso é algo que eu disse nesse vídeo, o vídeo chamado Como Ser uma Pessoa Mais Segura e Confiante. Eu recomendo que quando esse vídeo aqui acabar, você assista a ele, mas essencialmente, vá nas pequenas coisas, nos passos curtos e firmes que você consegue dar, por menor que te pareça isso, e exerce controle sobre isso. Lembre-se dessa lição budista, estoica, confirmada pela ciência mais atual. Exerça controle sobre aquilo que está no teu controle, por menor que seja. Aquilo que não está no seu controle não merece o seu foco, porque, no fim das contas, se você gastar energia se preocupando, se angustiando, lamentando, remoendo aquilo que não está no seu controle, isso vai alimentar o que dentro de você? Aquele amargor e ressentimento que eu falei no começo do vídeo. Então é uma armadilha emocional. Porque quando a vida te dá porrada, e aí você tá lá no chão, sofrendo, tá dolorido, e você, em vez de focar no que tá no teu controle, que é buscar o que eu faço, o que eu aprendo com isso para conseguir levantar mais forte, em vez disso, você fica olhando para tudo que não tá no teu controle, você vai começar a alimentar amargor e ressentimento dentro de você, e você já sabe o perigo disso, porque foi o que eu te expliquei no começo do vídeo. Isso me leva à quarta emoção traiçoeira que prejudica a sua vida, seu crescimento pessoal, profissional e financeiro, e é o medo, mais especificamente o medo do fracasso. Muita gente não começa a realizar seus planos, não dá passos rumo aos seus objetivos e aos seus sonhos de vida por medo de fracasso.
Se você tem medo de fracasso, eu quero que você perceba de forma bem consciente o que isso significa, tá? Por quê? Quando você tem medo de fracasso, é porque existe uma crença invisível aí dentro de você. Talvez você não esteja enxergando essa crença, mas ela existe. E talvez seja apenas um conjunto de emoções aí dentro de você que alimentam essa crença. Mas quando você tem medo de fracasso, é porque alguma coisa dentro de você está te dizendo que o sucesso deve ser garantido. Porque se você tem medo de fracasso, você tem medo da vida. Fracasso é uma coisa que vai acontecer, você vai falhar, vai levar porrada, vai tropeçar e cair. Tal como o céu é azul e as folhas caem no outono, você vai falhar na tua vida. Aliás, você vai falhar muito mais do que você vai acertar. Repito a pergunta que eu fiz no começo, o que é mais provável, sucesso ou fracasso? O que é mais provável, acertar ou falhar? E evidentemente você sabe que falhar é mais provável. Nesse sentido, quando você tem medo do fracasso, você tem medo da vida. É como você ter medo do céu azul. É como você não gostar do fato de que o céu é azul e as folhas caem no outono. Ou seja, não faz sentido isso. E o que alimenta isso é dentro de nós uma certa crença de que o sucesso tem que ser garantido. Eu tenho medo do fracasso. Se eu tenho medo do fracasso é porque alguma coisa dentro de mim me diz que o sucesso tem que ser garantido, senão eu não vou tentar. Por quê? Porque eu não quero falhar. E, gente, isso é muito perigoso. Você precisa quebrar essa crença dentro de você. Você vai falhar, isso é um fato. Aliás, provavelmente você vai falhar. Se o medo de fracasso está te travando, é porque você ainda não aceitou esse fato sobre a vida. Falharemos. Cairemos, tropeçaremos e cairemos. Você tem que tentar mudar essa crença e adotar uma perspectiva que é a perspectiva de, sim, é mais provável que eu caia. Só que eu não vou ter medo disso, porque eu sei que é caindo que eu vou aprender, levantar e lutar cada vez mais forte. Então, em vez de eu me preocupar com o medo do fracasso, o que eu vou fazer é ficar empolgado com a oportunidade de aprendizado que isso vai me dar. Porque nada garante o sucesso. É impossível ter sucesso garantido. É impossível ter crescimento garantido. O máximo que eu posso garantir é qual é a minha mentalidade na hora que eu levar a porrada. Qual é a minha visão, qual é o foco que eu vou ter quando eu estiver lá caído no chão. É isso que eu consigo garantir, porque é isso que está no meu controle. Afinal de contas, você não controla todas as variáveis que podem te levar ou não ao sucesso em alguma coisa na sua vida. E essa virada de chave vai mudar drasticamente a sua postura perante as coisas. Porque no fim das contas, vai te fazer ter muito mais empolgação frente a um projeto do que medo. Lembrando que provavelmente você vai levar porrada e vai cair, mas o bom disso é que você pode aprender e aí na segunda tentativa lutar mais forte e garantir um pouquinho mais de probabilidade de que você vai ter êxito, de que você vai ser bem sucedido nessa empreitada. E para você realmente adotar essa mentalidade, você precisa ter consciência de que não existe crescimento, no sentido amplo da palavra, no sentido valioso da palavra, sem dor e desconforto. Todo crescimento ele é doloroso e desconfortável, porque ele significa tirar você da sua zona de acomodação. Muita gente chama essa zona de acomodação de zona de conforto. Eu, às vezes, chamo de zona de conforto também, só que sempre que eu falo de zona de conforto, aparece alguém e fala assim, Pedro, onde é que está essa zona de conforto aí, cara? Porque não tem conforto nenhum nessa zona que eu estou vivendo aqui. Só que quando a gente fala sobre a zona de conforto, a gente não está falando que o lugar onde você está agora é gostoso, é confortável. Não é isso. É a sua zona de acomodação. Eu estou dizendo apenas que, tudo bem, pode ser que está desconfortável, pode ser que está doloroso aí onde você está, mas para sua mente e para suas emoções, é mais desconfortável sair daí do que ficar. É isso que é a sua zona de acomodação. Ou seja, quando você começa a desafiar a sua zona de acomodação para você sair das fronteiras dela, é que você começa a conquistar essa mentalidade, que é uma mentalidade de crescimento efetivamente. E no fim das contas, esse é o termo que a grande Carol Dweck, uma das maiores cientistas aí que estudam mentalidade no mundo, ela tem um livro chamado Mindset. Eu já falei desse livro em outros momentos aqui do canal, é um best-seller, um livro muito bem embasado cientificamente e que eu recomendo que todos leiam. Mas essencialmente a mentalidade de crescimento ela está em quando você enxerga que é mais perigoso você ficar aí nessa zona de acomodação do que sair dela. Porque esse é o ponto. Enquanto não doer mais ficar aí na tua zona de acomodação do que sair dela ou do que tentar sair dela, você vai continuar paralisado. Por quê? Porque para tua mente e para as tuas emoções é mais doloroso e desconfortável sair daí. E aí as pessoas perguntam, nossa, mas por que uma pessoa permanece numa carreira, num cargo, numa relação, numa situação que faz tanto mal e a pessoa continua lá e ela não busca sair daquilo?
É claro que essa pessoa tem medo, ela tem medo do desconhecido, porque afinal de contas tem pouca coisa que faz com que o medo se ative mais dentro de nós do que o desconhecido. O desconhecido é uma das maiores fontes de medo que existem na nossa vida e, aliás, muito antes da ciência, um dos maiores escritores, um dos maiores autores do terror, ele escrevia livros de terror que influenciaram tudo que você pode imaginar de terror que existe aí hoje em dia, que é o H.P. Lovecraft. Ele tem uma frase que eu sempre falo quando a gente fala de zona de acomodação. A maior e mais antiga das emoções humanas é o medo, e o maior e mais antigo dos medos é o medo do desconhecido. Olha só, olha que perspectiva madura do ponto de vista psicológico. De fato, gente, o desconhecido, ele produz medo. E, aliás, dependendo da configuração da sua personalidade, algumas pessoas têm muito medo do desconhecido mesmo, enquanto outras até gostam de enfrentar o desconhecido. Mas, essencialmente, quando você está lá na tua zona de acomodação e você olha para aquilo que é desconhecido e você enxerga naquilo uma ameaça, você geralmente permanece paralisado numa coisa que é dolorosa. Por quê? Porque pelo menos aquela dor é familiar. Pelo menos ela é conhecida. Então a mente humana é muito traiçoeira e as emoções são muito traiçoeiras, porque as pessoas muitas vezes preferem a certeza de uma dor conhecida em vez de ter que enfrentar a incerteza de possibilidades desconhecidas, mesmo que a tua vida vá melhorar muito se você enfrentar essas incertezas. E aí esse é o ponto. Enquanto não doer mais em você ficar aí na tua zona de acomodação do que tentar sair dela, você vai continuar paralisado e muitas vezes você pode alimentar justamente o que dentro de você? Aquele amargor, aquele ressentimento que eu falei no começo do vídeo. Mas você tem que tomar cuidado, porque quando você vai sair da tua zona de acomodação, você pode ouvir essas lições que eu te dei aqui e você pode falar, bom, então eu vou ignorar tudo que não está no meu controle, eu vou focar no que está no meu controle. Toma cuidado, tá? Porque não é bem isso que a filosofia estoica, por exemplo, nos diz. Você tem que entender que é preciso conhecer as variáveis que estão fora do seu controle. Você não precisa tentar controlá-las e você não precisa colocar teu foco, tua angústia e tua preocupação, mas você precisa conhecê-las. E o nome disso, gente, é preparo. E claro, uma vez que você conhece as variáveis que estão fora do seu controle e você está preparado, você foca exclusivamente naquilo que está no teu controle. Só que se você é ignorante das variáveis que estão fora do seu controle, você pode ser pego de surpresa, você pode levar porrada que você não precisaria levar. Então, preparo é muito importante. E aqui eu quero deixar isso muito claro. E para isso eu te dou o exemplo de carreira. Na tua carreira, você precisa saber o que está acontecendo no jogo, que vai variar de acordo com o mercado, de acordo com a tua profissão. Se você é colaborador executivo dentro de uma empresa, ou se você é empreendedor, se você, enfim, tem a pretensão de sair do lugar onde você está em termos profissionais e ir para outro, cara, você precisa saber quais são as regras do jogo. Você precisa saber o que está acontecendo ali no tabuleiro. Porque se você não souber, você não vai conseguir jogar esse jogo da melhor maneira. E saiba, grande parte das vezes, essas variáveis do jogo não estão no teu controle. Só que você precisa conhecê-las, porque se você não conhece, você não está bem preparado. E se você não está bem preparado, como é que você espera aumentar as tuas chances de sucesso profissional e de crescimento financeiro? Então veja só, sim, você tem que focar naquilo que está no seu controle, mas em primeiro lugar você tem que conhecer muito bem e estudar muito bem as variáveis que estão fora do seu controle. O nome disso é preparo. Mas uma vez que você está bem preparado e conhece as variáveis que não estão no seu controle, aí toda a sua energia, seu foco tem que ser naquilo que está no seu controle, porque é simplesmente um desperdício você viver se angustiando com coisas que não estão no seu controle. Lembre-se, né? Aquilo que não tem remédio, remediado está. Então, na tua carreira, você precisa entender aí quais são as regras do jogo, o que está rolando no mercado, para onde o mercado vai, de onde o mercado veio, e você tem que focar nas variáveis que estão no seu controle. Para quê? Para você desenvolver as melhores competências para, nessas regras do jogo, você garantir um crescimento com maior probabilidade. Essencialmente é isso. Eu vou conhecer o jogo, eu vou conhecer o tabuleiro, só que eu vou focar no que está no meu controle, que é o quê? Desenvolver as competências para eu jogar esse jogo da melhor maneira possível. Eu não controlo as regras do jogo, eu não controlo essas variáveis, mas eu controlo desenvolver ou não as competências mais importantes para jogar esse jogo da melhor forma possível. E é assim que você cresce profissionalmente e financeiramente. E aí a gente pode aqui discutir as variáveis do jogo. Quais são as competências mais valorizadas pelo mercado para você crescer profissionalmente e ter melhores resultados financeiros? E muita gente tem uma interpretação distorcida e errada nessas horas. Muita gente acha que a capacitação técnica é a chave do jogo para você crescer profissionalmente.
as habilidades técnicas. Ou seja, é você ser tecnicamente capacitado para você exercer aquela profissão. E aí muita gente vive investindo tempo, energia, recursos no desenvolvimento de capacitação técnica. Só que deixa eu te falar uma coisa que eu venho falando há bastante tempo aqui no canal. Habilidades técnicas são importantes, claro que são. Só que elas são o que te nivela por baixo. Elas não trazem um diferencial de fato. Elas são o que permite você começar a jogar o jogo. É o que te leva de ruim, do zero, até o ok. Mas o que vai te levar do ok ao bom e do bom ao excelente, e isso os estudos são claros, eu quero deixar isso evidente aí para você. O que realmente vai fazer com que você tenha destaque, excelência, com que você seja diferenciado e com que, portanto, você obtenha um crescimento profissional e financeiro que ele é expressivo, são as competências comportamentais, não são as habilidades técnicas. Não é à toa que a maioria das empresas tem vagas altamente qualificadas abertas que essas empresas não conseguem preencher. E é por falta do quê? De profissional com habilidade técnica? Não. É por falta de profissionais com competências comportamentais. Outro dado interessante é que 9 em cada 10 profissionais são contratados por habilidade técnica, mas são demitidos por quê? Pela falta de competências comportamentais. E quando eu falo vaga qualificada, eu estou falando qualificada. Estou falando vaga de 5, 10, 20, 30 mil reais. Abertas hoje, gente. Hoje estão abertas, mas as empresas não conseguem preencher essas vagas pela falta de profissionais com competências comportamentais bem desenvolvidas. E aí você pergunta, quais são essas competências comportamentais? São várias. Por exemplo, liderança, gestão de conflitos, porque em todo ambiente de trabalho vai haver conflito de interesse. Quando você sabe gerenciar isso bem, você tende a aumentar a tua probabilidade de sucesso drasticamente. Liderança é absolutamente fundamental. E você pode falar, Pedro, mas eu sou empresário, só que a empresa sou só eu. Só que um dia vai crescer, não vai? E quando crescer, você vai precisar liderar. E, aliás, a liderança ela não envolve somente o cargo de chefia, porque aqui na Neurovox, a gente já prestou serviço de inteligência comportamental para algumas das maiores empresas nacionais e multinacionais. E o que eu já observei nessas empresas, muitas vezes, é que tem estagiário que tem mais postura de liderança do que muito gerente, do que muito diretor. Então não confunda ser chefe com ser líder, porque liderança é uma competência comportamental. Aliás, uma das mais cobiçadas no mercado, uma das mais valorizadas em termos de salário, quando você está querendo crescer dentro de uma empresa. E, gente, se você quer ser um empreendedor que lidera a tua empresa ao crescimento, cada vez mais, com eficiência rumo ao crescimento, liderança é absolutamente fundamental. Você precisa desenvolver competências como comunicação, persuasão e negociação. Absolutamente fundamental, porque se você é um profissional com habilidade técnica nota 10, vamos supor, só que a tua capacidade de comunicação e persuasão é nota 2, ora, para o mundo você é nota 2. Não importa quanto você acha que é competente. E muita gente olha para o lado e vê pessoas que são tecnicamente inferiores a você e a pessoa é promovida mais rápido. Então pode ser que essa pessoa simplesmente tenha uma capacidade de comunicação e persuasão melhor que a sua. E aí você pode ser aquela pessoa amarga e ressentida que vira e fala: ai, tá vendo, o mundo é injusto, o mundo é isso e aquilo. Mas, gente, o mundo é o que o mundo é. E nós, seres humanos, somos seres sociais. E nós precisamos de habilidades de comunicação e persuasão e de negociação também. Para você negociar em prol de si mesmo, quando você quer salários melhores, quando você quer crescimento, para você negociar com seus clientes e com seus fornecedores, para você que é líder ou empreendedor que está liderando a tua empresa, para você negociar com o seu time, para que todo mundo esteja com a cabeça no mesmo lugar, rumo ao mesmo objetivo de crescimento. Comunicação, persuasão e negociação são competências comportamentais. Tomadas de decisão estratégicas, resiliência e antifragilidade, que eu já te falei no começo do vídeo, inteligência emocional aplicada aos negócios, tudo isso é competência comportamental. Então veja que quando a gente fala sobre você conhecer as variáveis que não estão no seu controle, é sobre isso. Você está na tua carreira, quais são as competências mais valorizadas? Não está no teu controle dizer para o mundo, tá errado você valorizar essa competência, hein? Você tem que valorizar a outra, que é essa que eu tenho. Se você viver com essa abordagem, pode ter certeza que você só vai garantir fracasso profissional e financeiro. Você tem que entender as variáveis do jogo. Comunicação, persuasão, negociação, liderança, gestão de conflitos, inteligência emocional aplicada aos negócios, resiliência, antifragilidade. Isso é o que vai fazer o diferencial na tua vida profissional e financeira.
Entendendo essas variáveis do jogo, o que você tem que fazer? Focar no que está no teu controle. E o que está no teu controle? Desenvolver essas competências. Investir tempo, energia, recursos para você desenvolver essas competências. Porque é isso que vai fazer com que você aumente a tua probabilidade de sucesso profissional e financeiro. Veja que esse é um exemplo bem prático de como você adota essa mentalidade de crescimento na sua vida. E foi pensando nisso que eu criei o Mapa do Crescimento Profissional. É um evento gratuito de 4 aulas junto comigo, onde eu vou te ensinar justamente o mapa para você desenvolver essas competências comportamentais e acelerar o teu crescimento profissional e financeiro baseado no que há de mais atual na ciência. Esse evento vai acontecer entre os dias 14 e 19 de novembro de 2023. É de terça a domingo. São 4 aulas, quero te lembrar, 4 aulas ao vivo. Terça, quarta e quinta, ou seja, dia 14, 15 e 16, essa aula é às 8 horas da noite, ao vivo no horário de Brasília. E aí, no domingo seguinte, nós temos a última aula, e a última aula é de manhã. Já estou falando desde já, porque sempre tem os atrasados do Enem que perdem a última aula achando que ela é de noite. Mas no domingo a gente vai estar ao vivo para a aula, no horário padrão aqui do canal Neurovox, que é às 10 horas da manhã. Então, terça, quarta e quinta e domingo. Terça, quarta e quinta às 8 horas da noite, domingo às 10 horas da manhã. Do dia 14 ao dia 19 de novembro de 2023, 4 aulas gratuitas para você alavancar com conhecimento científico o teu crescimento profissional e financeiro, com um mapa para você desenvolver essas e outras competências, para você jogar melhor o jogo do crescimento profissional de acordo com o que há de mais atual na ciência. Eu quero deixar claro, é conhecimento prático. Como eu disse anteriormente, nós da Neurovox já prestamos serviços de inteligência comportamental para algumas das maiores empresas nacionais e multinacionais. E por que essas empresas investem nesse conhecimento? O que eu vou fazer nessas empresas? Eu vou justamente capacitar colaboradores e líderes nessas competências. E por que as empresas investem nisso? Porque isso dá resultado. Simples assim. Só que não te ensinam na faculdade, não te ensinam na pós-graduação nem no MBA. E aí as empresas têm que contratar profissionais como eu e empresas como a Neurovox justamente para fazer essa capacitação. Então é esse conhecimento prático que eu vou te oferecer nesse evento, só que as aulas do evento são tiradas do ar assim que o evento acaba. Então, você não pode deixar para depois. Vai ter um link aí embaixo. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo e também nos comentários aqui do vídeo. Toca nos comentários aí. O primeiro comentário de todos, fixado no topo, vai ter o link para você fazer o teu cadastro gratuitamente. Vai lá, coloca teu e-mail com calma para garantir que você não colocou nada errado, não escreveu nada errado. E aí você vai para uma página onde tem um vídeo muito importante. Assiste a esse vídeo, que é o vídeo de instruções para você confirmar a tua inscrição, e entra no grupo de WhatsApp do evento. Por quê? Algumas das minhas comunicações durante esse evento vão para o teu e-mail, que você vai cadastrar lá na primeira página, e outras comunicações vão para o WhatsApp. Se você não estiver em um dos dois, você vai acabar perdendo conteúdos. E você que já participou de algum evento ao vivo aqui da Neurovox, você sabe, corredor polonês de conhecimento, é muito conhecimento mesmo, condensado ali num evento que é tirado do ar. Por quê? Porque eu quero gente comprometida. Se você escolher deixar para depois, aí você vai perder e tudo bem, você teve outras prioridades, não tem problema. Mas não vem reclamar para mim, porque eu tô te dizendo desde já. Quando o evento acaba, as aulas são tiradas do ar. Aliás, se você está assistindo a esse vídeo aqui depois da data do evento, as aulas já não estão mais no ar, então você realmente perdeu. Mas aí eu deixo um outro link aí embaixo, que é para você se cadastrar na nossa lista de espera, para ser avisado quando nós tivermos outros eventos aí no futuro. Vai ser um orgulho estar junto com você do dia 14 ao dia 19 de novembro de 2023, nessa imersão, onde a gente vai mergulhar mesmo em conhecimento científico, em protocolos e ferramentas validados pela ciência, para você desenvolver essas competências que eu mencionei anteriormente e muitas outras que são fundamentais para o seu crescimento profissional e também para os seus resultados financeiros. Toca no link que está aí embaixo, vai lá fazer a sua inscrição e a gente se vê no dia 14, ao vivo, para a primeira aula. Mas vamos agora à quinta emoção traiçoeira que prejudica demais, que trava seu crescimento profissional, crescimento financeiro e crescimento pessoal também. E ela é uma conhecida de todos nós, é a inveja. Eu não sei se você sabe que nós temos estudos científicos hoje onde nós já mapeamos o circuito cerebral envolvido na experiência de inveja. E é bem triste isso que eu vou te falar, porque olha que coisa doida. Quando a pessoa que sente inveja de você vê você se dando bem, ativam-se no cérebro dela circuitos associados à angústia da dor. São circuitos que se ativam quando você está sentindo dor física mesmo, sabe? Bateu o dedinho na quina da cama, levou um soco na cara. São circuitos emocionais associados à experiência negativa da dor. Olha que coisa triste e que coisa doida.
A pessoa inveja você, ela vê você se dando bem, dói dentro dela isso. E o oposto também ocorre. Existe um sentimento que os alemães chamam de Schadenfreude. Os alemães têm palavras bem complexas para justamente falar sobre coisas que não são simples. E, no fim das contas, o que é esse sentimento chamado Schadenfreude pelos alemães? É o prazer que você sente ao ver alguém se dando mal. É essencialmente isso. E os estudos científicos mostram que a pessoa que tem inveja de você, quando ela vê você se dando mal, ativam-se no cérebro dela circuitos associados à recompensa, à motivação. A pessoa fica motivada quando ela te vê se dando mal. E isso está enraizado nos mecanismos biológicos e fisiológicos de funcionamento do cérebro. É triste? É. Mas é a realidade sobre esse sentimento tão prejudicial que é a inveja. Acontece que, nos dias de hoje, a inveja ela é muito multiplicada e potencializada pelas redes sociais. Porque a coisa mais fácil que existe nos dias de hoje é você, em primeiro lugar, criar um filtro e só mostrar para o mundo o lado bom da sua vida. E, evidentemente, a maioria das pessoas não costuma postar nas redes sociais quando o sujeito comeu um grão de bico meio estragado, teve uma diarreia, né? Não posta isso. Você posta geralmente os melhores momentos, as coisas que são boas. Só que eu gostaria que você observasse que isso traz uma característica muito peculiar das redes sociais. Quando você abre a rede social e você vê as fotos e os vídeos da vida da pessoa, você está vendo um recorte muito específico e muito bem selecionado. A pessoa selecionou aquilo que há de melhor e ela está mostrando só aquilo. Só que o cérebro, muitas vezes, ele, de uma maneira muito enganosa, faz com que a gente ache que a vida das pessoas é aquilo. E as redes sociais são meras vitrines apenas daquilo que é bom na vida das pessoas. Você não está vendo os bastidores da vida da pessoa, você só está vendo o palco. Já temos estudos científicos demonstrando que a comparação na internet, especialmente a comparação entre você e alguém que você percebe como superior a você, isso está associado a adoecimento emocional e, no limite, aumenta o risco de transtornos mentais como depressão e ansiedade, por exemplo. Porque você vive se comparando com as pessoas, é muito fácil, é só abrir as redes sociais, só que você está olhando para um pedacinho da vida da pessoa que parece perfeito. E aí você olha para a sua vida, e na sua vida você está lá dentro dos bastidores. Você está vendo tudo que tem de errado, tudo que tem de doloroso. E aí você inconscientemente compara e pensa, cara, minha vida é uma porcaria comparada à vida maravilhosa dessas pessoas que estão por aí. Então, tenha a consciência de que essa estrutura de comparação que é potencializada pelas redes sociais prejudica demais a nossa saúde mental. Essa estrutura de comparação está adoecendo as pessoas. E essa estrutura de comparação, ela é literalmente o adubo perfeito para a semente da inveja. Porque disso começa a surgir esse sentimento corrosivo que é a inveja, e quando você começa a sentir inveja, você começa a focar muito mais no que? No que não está no teu controle, que é a vida das outras pessoas. E aí você começa a desenvolver o quê? Ressentimento e amargor, que é aquilo que eu falei no começo do vídeo. A pessoa invejosa tipicamente é uma pessoa ressentida e amarga. Ela se sente injustiçada e ela tem raiva e ela quer que as outras pessoas se ferrem. Por quê? Porque ela tem prazer com isso, como eu acabei de te explicar no mecanismo cerebral da inveja. A pessoa se motiva olhando as pessoas se ferrarem. E, gente, isso é muito triste. Isso é muito triste, isso está alimentando o que há de pior dentro de você e pode ter certeza. A inveja é uma espécie de testamento da mediocridade. Todos nós podemos sentir inveja, e é uma coisa que a gente não está controlando. Só que você controla não aquilo que você sente. Isso é impossível, já expliquei isso em outros momentos aqui do canal por várias vezes. Emoções, elas têm um caráter muito de automatismo, mas você controla o que você faz com o que você sente. Você vai alimentar essa inveja ou você vai adotar uma postura para combatê-la? E a melhor maneira de você combater a inveja, quando você sente, é você olhar para aquela pessoa que está te causando inveja e você pensar assim, cara, em vez de inveja, que tal eu olhar para essa pessoa e pensar no que eu posso aprender com ela para que eu melhore a minha vida? O que ela pode me ensinar para que eu melhore? Então, se você está lá com inveja de alguém na vida profissional ou financeira, o que essa pessoa pode me ensinar para que eu me torne um profissional melhor e para que eu aumente a minha probabilidade de resultados financeiros? Veja que é a mesma mentalidade que eu falei quando falava de gratidão. É onde você coloca seu foco. Você coloca seu foco naquilo que está te machucando quando você vê o crescimento do outro, ou você coloca o seu foco naquilo que o crescimento do outro pode te ensinar para o teu próprio crescimento? E essa é mais uma virada de chave que, se você realmente adotar na sua vida, você vai acelerar drasticamente teu crescimento, não apenas
apenas pessoal, mas profissional e financeiro também. Isso me leva à sétima emoção traiçoeira que prejudica demais os nossos resultados financeiros, profissionais e pessoais, e ela é a arrogância. Eu gosto muito de um artigo científico que foi publicado por dois pesquisadores, a Jessica Tracy e o Richard Robbins. Basicamente, eles olharam para o orgulho, para o sentimento de orgulho, e eles foram investigar do ponto de vista psicológico o sentimento de orgulho. E eles dividiram o sentimento de orgulho em duas categorias diferentes. Existe um orgulho que eles chamaram de orgulho autêntico. É quando você se orgulha de uma forma proporcional às suas conquistas e aos resultados que você tem na sua vida. E isso é muito saudável, você se orgulhar daquilo que você conquistou. Muito antes, aliás, da ciência, o filósofo Friedrich Nietzsche, por exemplo, ele falava isso, da importância de você afirmar sua potência, aquilo que você tem de força. Isso na filosofia nietzschiana é absolutamente fundamental. O problema, nesse artigo científico aí da Tracy e do Robbins, é quando você começa a adotar um orgulho que ele é desproporcional aos seus resultados e às suas conquistas. Ou seja, você começa a se orgulhar de uma forma que ela é desproporcional. Você está se orgulhando para além daquilo que de fato você conquistou, para além daquilo que de fato é uma potência em você. E aí esse é o orgulho arrogante, né? Na verdade, se a gente for fazer uma tradução literal desse artigo científico, seria algo como orgulho ubrístico, mas essa é uma palavra que ninguém sabe o que significa. Eu prefiro chamar de orgulho arrogante. É que no inglês é hubris, né? Então, você que manja aí do inglês sabe que por isso é traduzido por ubrístico. Eu prefiro chamar de orgulho arrogante. E o orgulho arrogante é daquela pessoa que ela se orgulha muito além daquilo que ela é. É uma pessoa que acredita que é muito mais potente do que de fato ela é, que é muito maior do que de fato ela é e que especialmente não tem a humildade necessária para aprender e para melhorar, porque esse é o problema do orgulho arrogante, ele bloqueia a aprendizagem. E a humildade, no fim das contas, é uma das virtudes mais importantes para que você enxergue as suas próprias limitações. A pessoa que é arrogante, muitas vezes, ela se recusa a enxergar suas próprias limitações. O arrogante, então, muitas vezes, é imune a feedback, imune a conselhos, porque ele se acha muito maior do que ele de fato é. E é claro que isso destrói todas as áreas da sua vida, afasta as pessoas de você, faz com que você não enxergue as lacunas, os defeitos, as coisas que precisam mudar. Porque a humildade faz isso, faz com que você tenha clareza sobre aquilo que você precisa melhorar, e uma vez que você enxerga aquilo que você precisa melhorar, você consegue lutar para fazer com que isso aconteça. Se você é arrogante, você acha que você está perfeito, que o problema é o mundo, que o problema é os outros. E se você está perfeito, para que você vai se esforçar para mudar alguma coisa? E olha, pouca postura é mais prejudicial do que esse tipo de arrogância. Só que isso me leva ao extremo oposto. A oitava emoção traiçoeira que prejudica demais a nossa vida, que são sentimentos de inferioridade e que podem levar a tal da síndrome do impostor. Porque veja só, de um lado nós temos o arrogante. Nós temos um vídeo aqui no canal, aliás, que chama A Arrogância dos Idiotas. E nesse vídeo eu explico um processo que é conhecido na ciência como efeito Dunning-Kruger, que faz com que muitas vezes pessoas incompetentes se achem extremamente competentes. Ou seja, pessoas idiotas muitas vezes se acham incríveis. E eu te explico nesse vídeo a ciência por trás disso. Então esse é o extremo lá da arrogância, sétima emoção que falamos. Agora a oitava emoção é o outro extremo. É quando você não tem orgulho da sua própria potência. É quando você não tem orgulho das suas conquistas, das suas realizações, e muitas vezes você olha para si mesmo e se enxerga com sentimentos de inferioridade. E esse sentimento de inferioridade faz com que você não arrisque, faz com que você não se posicione na vida, faz com que você não lute por aquilo que você deseja porque você acredita que você vai falhar, faz com que você tenha muito medo de dar um passo porque você acredita que por não ser uma pessoa muito competente, você vai dar aquele passo e só vai sofrer, então para que você vai fazer isso? Enfim, síndrome do impostor, gente, é altamente prejudicial e está no berço muitas vezes de depressão e de outros transtornos neuropsiquiátricos. O que nós temos que construir dentro de nós é o orgulho autêntico, que eu acabei de te falar, desse artigo científico. É o orgulho que é proporcional às nossas conquistas, às nossas realizações. Todos nós temos defeitos, todos nós temos forças. Você precisa reconhecer os seus defeitos para que você possa melhorá-los e
para isso você precisa de humildade, mas você precisa também reconhecer suas forças para você capitalizar em cima delas e começar a conquistar resultados cada vez melhores em todas as áreas da sua vida. Então tome muito cuidado com os sentimentos de inferioridade, porque eles são extremamente traiçoeiros. Às vezes eles fazem com que surjam conversas dentro de você altamente tóxicas, conversas que você olha para si mesmo e você fala, eu não presto para nada, eu sou muito ruim, eu nunca vou conseguir. E curiosamente, se fosse um amigo seu te falando essas coisas, você provavelmente não aceitaria mais ser amigo desse cara, mas você aceita essas conversas vindas de si mesmo. Então, cuidado com isso. Você precisa ter conversas saudáveis consigo mesmo e você precisa acreditar no seu próprio potencial. Se você deseja saber como desenvolver isso, repito, temos aqui o vídeo no canal chamado Como Ser uma Pessoa Mais Segura e Confiante, onde eu falo justamente sobre tudo, de acordo com a ciência, que destrói a sua autoconfiança, para você conseguir atacar essas coisas e elevar a sua autoconfiança e, sobretudo, um elemento fundamental da autoconfiança, que é a autoeficácia, que é a crença que você tem nas suas próprias competências e capacidades de realizar aquilo que você quer para a sua vida. Essencialmente isso que é a autoeficácia. E quanto maior for a tua autoeficácia, melhores serão os seus resultados na vida profissional, na vida financeira, na vida pessoal, enfim, em todas as esferas da sua vida. E isso me leva à nona emoção, emoção número 9, que é altamente prejudicial e traiçoeira na sua vida, que está aí travando todas as áreas da sua vida e que tem, de certa forma, muita relação com a anterior, que é a timidez e a vergonha. Gente, timidez e vergonha são extremamente prejudiciais porque, como eu disse anteriormente, nós seres humanos somos uma espécie social. Isso significa o quê? Isso significa que a espécie humana só chegou até aqui pela nossa capacidade de conviver com outros seres humanos. Se você coloca um ser humano no ringue com qualquer bicho de médio porte para cima, pega um chacal, vai lá no Google e vê a foto de um chacal, parece um cachorrinho de médio porte ali. Se eu botar você e um chacal no ringue, quem você acha que sai vitorioso? Em quem você apostaria? Eu apostaria no chacal, provavelmente. Porque o ser humano é muito frágil, nós não corremos particularmente rápido, nós não temos os músculos de um gorila, não temos os dentes de um urso ou as garras de um urso, não temos a couraça de um rinoceronte, nós não temos a visão de uma águia, nós não temos o olfato e a audição de um lobo. Enfim, para pensar que do ponto de vista puramente físico nós somos bastante frágeis. Mas o que o ser humano tem é inteligência, só que o Einstein, brilhante que foi, se ele tivesse sozinho lá na savana africana de onde vieram os nossos ancestrais, ele certamente não sobreviveria um dia sequer, porque a inteligência que trouxe o ser humano até aqui é a inteligência social ou inteligência colaborativa. Essa inteligência foi a que permitiu os nossos ancestrais saírem lá da savana africana e dominarem o mundo. E hoje o ser humano é o mamífero dominante no mundo graças a isso. Então eu quero que você entenda que o seu cérebro, ele é um cérebro social. Tem um excelente livro do neurocientista Matt Lieberman, chamado Social. Não foi traduzido para o português, mas é um excelente livro que ele vai falar sobre isso, sobre a natureza social do cérebro humano. E o cérebro humano, por ser social, ele precisa saber lidar com outros cérebros. E sem isso, você vai frear drasticamente os resultados pessoais e profissionais e financeiros da sua vida. E é por isso que comunicação, persuasão, negociação, liderança e outras competências comportamentais são tão importantes. E o que a timidez e a vergonha fazem é te travar ali na raiz. Você tem pavor de se expor perante outras pessoas. E eu sei disso, gente, porque eu era um jovem radicalmente tímido. Você que já me conhece aqui no canal há algum tempo, você sabe, eu tremia, eu suava só de ter que me expor para alguém. Isso prejudica você na vida romântica, porque você vai tentar seduzir alguém e para seduzir você está, na verdade, persuadindo alguém do ponto de vista romântico. E quando você é tímido, quando você tem vergonha, isso trava você demais. Isso prejudica demais a sua vida. Então você precisa vencer essa timidez e essa vergonha para que você consiga lutar de forma mais eficiente pela tua vida afetiva, mas não só isso, para pensar na carreira. A primeira coisa que você faz numa entrevista de emprego é conversar com um ser humano para tentar convencê-lo de que você é o melhor para aquela vaga. Se você não sabe fazer isso, você certamente já começa 20 mil passos para trás. E se você quer construir a tua empresa, se é só você a empresa, você vai precisar convencer teu cliente de que o teu produto ou teu serviço é o melhor. Você vai precisar convencer teu fornecedor e negociar com ele para você conseguir ter uma margem boa naquilo que você vende. E conforme a tua empresa cresce, você vai ter que negociar e você vai ter que liderar. E tudo isso demanda que você vença timidez e vergonha. Só que muita gente confunde um traço de personalidade chamado introversão com timidez e vergonha. Isso está errado. E no evento Mapa do Crescimento Profissional, eu vou te explicar
por que isso está errado. Eu vou te explicar a diferença entre a personalidade introvertida e a timidez e a vergonha. Eu vou te explicar como é outro traço de personalidade que a maioria das pessoas não conhece, que produz a timidez e a vergonha. E eu vou te dar o mapa para você vencer isso e obter melhores resultados profissionais e financeiros na sua vida. Lembrando que o mapa do crescimento profissional é um evento com foco em crescimento profissional e, claro, os resultados financeiros que são oriundos disso, baseado em ciência comportamental, nas competências comportamentais. Mas a gente pode sair da esfera profissional e ir para a esfera pessoal também. Se você é uma pessoa que deseja conquistar um parceiro ou uma parceira incrível para a sua vida, você precisa ser uma pessoa mais sedutora e para isso você vai ter que desenvolver a capacidade de se comunicar e vencer essa tua vergonha e essa timidez. E é possível? Eu venci. Hoje eu dou palestra para 5.000 pessoas e eu não estou lá travado pela minha timidez e pela minha vergonha. Eu aceitei que eu sou introvertido e eu aprendi que a minha introversão não tem nada a ver com a minha vergonha e a minha timidez. Eu venci a minha vergonha e a minha timidez e eu continuo hoje sendo uma pessoa introvertida e, aliás, sou um introvertido com orgulho. E vou falar mais sobre isso lá no mapa do crescimento profissional, porque em uma das aulas eu vou te falar como que você entende a tua personalidade de acordo com aquilo que é de mais atual na ciência para alavancar os teus resultados profissionais e financeiros. Então toca aí no link que está na descrição do vídeo e também fixado no topo dos comentários para você fazer a tua inscrição no mapa do crescimento profissional e você aprender todos esses conhecimentos, vai ser incrível. E agora eu vou para a nossa 10ª e última emoção, que é altamente traiçoeira e prejudica demais a nossa vida. E na verdade, gente, não é bem que isso é uma emoção específica. São emoções que são distorcidas pelo quê? Pelos transtornos neuropsiquiátricos. O que são os transtornos neuropsiquiátricos? São os transtornos mentais. Só que eu prefiro chamar de transtorno neuropsiquiátrico porque tem muita gente aí ignorante que vira para uma pessoa com depressão e fala: isso é coisa da sua cabeça, vai lavar louça ou coisa parecida. Ou então, outro tipo de ignorância muito comum. Fala, depressão é coisa de gente rica, porque o pobre que precisa estar lá trabalhando, ele não tem depressão. Para de ser ignorante se você acha isso. A questão aqui é que a mídia só mostra gente rica e famosa que tem depressão. E aí a gente acha, por causa disso, que apenas essas pessoas sofrem com depressão. Isso é um erro. Da mesma maneira que quando você olha nas redes sociais a vida perfeita das pessoas, você acha que a vida de todo mundo é perfeita, quando você acha que só rico e famoso tem depressão, é porque ninguém te mostra nos jornais um monte de gente pobre que sofre com depressão. Ninguém te mostra isso. E não é porque você não vê algo que isso não existe. Quando você fecha os olhos, o mundo não desaparece. Então temos que ter consciência de que esse papo de que depressão ou ansiedade ou outros transtornos neuropsiquiátricos é coisa da sua cabeça, gente, isso é ignorância. Vamos pegar a depressão, por exemplo. A gente sabe que a depressão está diretamente associada à disfunção em vários circuitos cerebrais e não só no sistema nervoso, que envolve o cérebro, o sistema nervoso central e periférico, mas também outros sistemas do corpo. A gente sabe que a microbiota intestinal, ou seja, a população de bactérias que você tem no intestino, ela é diferente e prejudicial na pessoa que tem depressão. A gente sabe, por exemplo, que o sistema imune de uma pessoa depressiva, ele é deficitário e problemático. E olha, eu estou falando só de alguns. Então, o sistema digestório, sistema imune, sistema nervoso central e o cérebro, que é a peça-chave do sistema nervoso central. Depressão envolve disfunção em vários sistemas do corpo. Ansiedade é a mesma coisa. Transtorno afetivo bipolar é a mesma coisa. Transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade é a mesma coisa. E sabe qual é o problema? Eu poderia continuar com a lista aqui, mas o ponto é que os transtornos neuropsiquiátricos, eles trazem emoções que distorcem radicalmente a realidade. Eu te dou o exemplo da famosa tríade da depressão, que foi apontada pelo grande Beck lá décadas atrás, um dos maiores estudiosos da depressão na história da humanidade. E essa tríade é chamada de tríade cognitiva da depressão. São ideias e crenças que existem dentro de nós, mas essas ideias e crenças, elas são frutos daquilo que a depressão te faz sentir. Então a raiz da tríade cognitiva é emocional. Mas nós temos 3 lados, é um triângulo dessa tríade cognitiva da depressão. Nós temos o lado do eu. Então a pessoa com depressão, ela tem emoções dentro dela que distorcem a realidade e ela começa a pensar assim: eu não tenho valor, eu sou um fracasso, eu sou inútil, eu não presto. Então ela tem distorções nas crenças sobre ela mesma, distorções cognitivas que são fruto de emoções distorcidas. O outro lado desse triângulo é em relação ao mundo. A pessoa ela tem emoções dentro dela que fazem ela sentir que ninguém presta, o mundo é um lugar horrível, eu não posso confiar em ninguém. E
A última peça desse triângulo, dessa tríade cognitiva, é o futuro. A pessoa com depressão, por conta do que ela sente, dessas emoções distorcidas, ela tem crenças assim: eu nunca vou melhorar, minha vida não tem jeito, tudo vai ser ruim, as coisas vão ser catastróficas e tudo mais. Veja que nós temos um padrão cognitivo distorcido, um padrão de crenças distorcidas sobre o mundo, sobre si mesmo e sobre o futuro, só que a raiz disso são emoções distorcidas oriundas da depressão. E eu quero que você saiba que você que vive com depressão, com ansiedade, você que vive com transtorno afetivo bipolar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes você tem padrões emocionais dentro de você que estão distorcendo a realidade. E grande parte do trabalho psicoterapêutico, por exemplo, é questionar essas crenças para você enxergar que isso é distorção de fato, que isso são as suas emoções distorcendo a sua visão de mundo, de si mesmo, do futuro. É muito importante você entender que isso é um sintoma, que essas coisas ruins que você pensa, esses diálogos ruins consigo mesmo, essas antecipações catastróficas sobre o futuro, isso tudo é sintoma. Tal como quando você está gripado e você está lá com catarro e febre e tudo aquilo, e você sabe que aquilo não é um estado eterno, você vai passar, alguns dias que eu vou ter que enfrentar isso. É importante você ter essa perspectiva quando você vive com depressão, com ansiedade ou outro transtorno neuropsiquiátrico e, claro, procurar ajuda profissional de um bom psicoterapeuta, em primeiro lugar, para te diagnosticar. E aí tem que ser um psicólogo que ele é especializado em psicodiagnóstico ou então um médico psiquiatra e seguir o tratamento, o devido acompanhamento com um profissional de saúde mental para você conseguir saber como questionar tudo isso, para você sair melhor disso, porque eu te garanto, existe saída. Muitas vezes essas emoções distorcidas aí dentro de você fazem com que você ache que não tem saída, mas tem. A ciência é clara a esse respeito, mas a primeira coisa que nós temos é que saber que isso é uma distorção e questionar essas crenças e essas emoções distorcidas dentro de nós. E se você gosta de entender sobre o seu cérebro, suas emoções, seus hábitos e comportamentos, então canal Neurovox é o seu lugar, você acabou de encontrar o seu lugar. Peço mais uma vez, se você puder e se você quiser, para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações se você já for inscrito e também para você deixar uma curtida e mostrar para o YouTube que você gostou desse vídeo. Se você gostaria que eu explorasse algum desses elementos que eu falei aqui ou algum tema que é do seu interesse, faz um comentário aí embaixo. Aliás, deixa um comentário para mim e me conta se esse vídeo foi proveitoso, se esse vídeo expandiu um pouco os horizontes aí do seu pensamento, porque gosto muito de ler os comentários de vocês e os comentários de vocês são a fonte, muitas vezes, das ideias que eu tenho para novos vídeos no futuro. Muito, muito obrigado por ter ficado comigo até o fim de mais esse vídeo. E se você quiser continuar assistindo, eu vou colocar um vídeo aqui para você continuar assistindo aqui no canal. E se você tem interesse em desenvolver sua carreira, desenvolver seus negócios, desenvolver a sua vida financeira, eu te convido aqui para o nosso novo canal Cérebro, Carreira e Negócios. Novamente, muito obrigado, parabéns por você ter concluído esse vídeo, porque não é todo mundo que chegou até aqui. Grande abraço e eu te vejo no próximo.